governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa de 50% sobre diversos produtos brasileiros, como café e carne bovina, entre milhares de outros que eram exportados para lá. Em resposta, o governo brasileiro lançou o pacote Brasil Soberano, que prevê 30 bilhões de reais em crédito e adiantamento da cobrança de tributos, principalmente para produtos perecíveis. Essas medidas são suficientes? O que cabe ao Legislativo diante dessa situação? Eu sou William França e neste Câmara Debate converso com o deputado Rogério Correia, que representa Minas Gerais pelo PT, e o deputado Paulderney Avelino, que representa o Amazonas pela União Brasil, sobre o papel da Câmara dos Deputados diante deste cenário turbulento no comércio entre os dois países. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu vou por hierarquia, o senhor me desculpe, eu vou por hierarquia 7 mandatos. Então, eu vou começar com o senhor, deputado Paulderney, por favor. Qual a sua opinião sobre esse tarifaço, para a gente começar a nossa conversa? Em primeiro lugar, eu só queria dizer que aqui não tem hierarquia. Eu sou deputado e ele é deputado. A gente dá uma deferência pelo seu histórico na casa. Muito obrigado. Mas eu queria lhe dizer, cumprimentando aqui o Rogério, que eu acho uma coisa totalmente fora de propósito, é uma coisa insana, o que o presidente americano está fazendo, sobretudo com o Brasil, que tem relações comerciais, diplomáticas, políticas há 200 anos. Em nenhum momento jamais passou pela cabeça de qualquer um de nós que o Brasil seria o país mais atingido por essa política de ampliação ou de aumento de tarifas de importação ou de exportação para os Estados Unidos. Mas eu entendo que nós precisamos, já que temos essa realidade, nós precisamos trabalhar com ela. Temos essa resposta do governo brasileiro de 30 bilhões de reais para os exportadores. Temos que fazer uma discussão ainda aqui na casa sobre essa origem desse recurso. Em princípio, não entra no arcabouço fiscal, mas vamos fazer essa discussão por entendermos se é necessário. Temos que tomar cuidado com algumas questões, o direcionamento dessa política com os americanos, a diplomacia, e ver como vai ser tratado isso, porque tudo tem consequência. A gente já vai voltar com a palavra para o senhor e o senhor detalha esse seu pensamento. Deputado Rogério, o senhor tem 2 mandatos por enquanto, mas preside a Comissão de Finanças e Tributação aqui da casa, é uma importante comissão que vai tratar deste assunto diretamente. A mesma pergunta, qual a sua opinião sobre esse tarifaço imposto pelo governo americano? Bem, como você disse, a Comissão de Finanças e Tributação está tratando o tema, já estamos discutindo, temos muitos dados sobre isso. E eu concordo absolutamente em tudo que o Paulderney colocou. Se você fizer do ponto de vista da relação Brasil e Estados Unidos econômica, não justifica que o presidente Trump tenha uma política de taxação do Brasil bem, porque nos últimos tempos nós temos comprado muito mais produtos dos Estados Unidos do que eles de nós, ou seja, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Por que tarifar? Fica essa pergunta. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos também têm muito a perder. Em alguns produtos eles recuaram exatamente por isso, mas em outros não, que também para os Estados Unidos não é bom. A carne, por exemplo, já tem um aumento de preço lá que está sendo reclamado pelos norte-americanos. A carne cresceu lá e a inflação foi altíssima. O café é a mesma coisa, eles precisam do café brasileiro, bem porque eles não produzem café e de lá eles exportam café, eles compram os nossos grãos e exportam através daquelas cápsulas de café que, aliás, eles beneficiam. E eles mesmo não gostam muito daquilo. Nos Estados Unidos eles gostam da xícara de café mais coado, como eu também prefiro, e a maioria do povo brasileiro. Então eles exportam muito, eles precisam do café brasileiro. Então fica a pergunta, por quê? Aí é que há o absurdo geral, há uma interferência política. E ele diz que isso tem a ver com a política interna brasileira, a qual ele discorda do Brasil, da nossa legislação que está
agora fazendo o julgamento de uma tentativa de golpe. Ele não concorda com isso e se julga no direito de interferir politicamente no Brasil. Aí é que o problema fica mais grave ainda, porque é uma interferência política nítida, segundo ele próprio. E o pior, com deputados tipo Eduardo Bolsonaro, que é um deputado brasileiro, nos Estados Unidos apoiando o tarifaço. E outros aqui, também bolsonaristas, fazendo um apelo para que o tarifaço valha, para que não haja julgamento do Jair Bolsonaro. Olha só onde chegamos. Então isso não pode interferir, essa questão política, que nós podemos ter pensamentos diferentes, na relação entre dois países. Eu acho que isso aí passou dos limites. Por isso nós estamos nos unindo para ter uma política onde um projeto do governo tem que ser analisado no seu conteúdo. São 30 bilhões, não é pouca coisa. Nós temos que unificar para dar uma resposta e o Brasil sofrer o menos possível com isso e garantir a sua soberania. Veja, só um minutinho, por deixa favor, eu claro. tentar complementar o que eu entendo. Desde que o Brasil assumiu a presidência dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, No início desse ano, né? onde o Lula defendeu uma moeda dos BRICS diferente do dólar para as transações internacionais, o Trump não recebeu bem isso. Os americanos não receberam bem isso. E eu entendo que a questão é muito mais econômica do que eventualmente política. Podem estar eventualmente querendo surfar na onda política e arranjar desculpas para interferir na política interna brasileira. Mas, no fundo, é econômica. E vou citar aqui outras questões. Além dessa questão do dólar nas transações internacionais, eu entendo também que o ataque ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, ela vem exatamente com relação às decisões que tanto o Supremo quanto o ministro têm dado em relação às Big Techs. Então, a meu ver, Rogério, o fato é que nós estamos, o Brasil, e eu tenho lido alguns artigos de jornais americanos, de jornalistas americanos, que dizem que a Constituição brasileira defende o cidadão brasileiro e defende o Brasil. E nós temos, sim, uma estrutura de poder na nossa Constituição que está muito clara. O que o Supremo faz, o que o Executivo faz, o que o Congresso Nacional faz. Nós entendemos que, neste momento, o Brasil, que está sendo atacado, precisa ter muito equilíbrio, inclusive o presidente da República precisa ter equilíbrio e nós não precisamos e não podemos nos confrontar. Por quê? Os Estados Unidos são um país muito poderoso e, infelizmente, lá, o americano médio não sabe de onde é que vai o café, como é que chega o café lá, não sabe como é que chega a carne. O que ele sabe é que, eventualmente, o café está mais caro, e o que ele sabe é que a carne está mais cara e o suco de laranja, que é indispensável para o americano no café da manhã, muito mais do que o café, foi retirado. Esse escapou, né? Esse escapou. Então, o suco está lá com o mesmo preço. Mas o Brasil tem centenas de outros produtos que exporta para os Estados Unidos. E esses produtos estão sofrendo essa taxação que é muito deletéria para a economia brasileira. A gente preparou justamente uma arte que eu quero chamar agora, por favor, de alguns principais produtos, né? Os mais impactados pelo chamado tarifaço. Café, o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. Carne bovina, os Estados Unidos são o segundo maior destino das nossas exportações, ou eram o segundo destino. A madeira processada, 50% da produção vai para os Estados Unidos, ou ia. Frutas tropicais, algumas frutas têm safra dedicada ao mercado americano. E no caso dos pescados, 87% das exportações vão para os Estados Unidos. Esse grupo de 5
grandes produtos são os mais representativos. Mas, como eu falei, e os senhores também citaram, são milhares, né? Vamos voltar para o nosso tema inicial. O governo, diante desse cenário que tem um viés político, um viés econômico, um viés ideológico, o que cabe ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados? Eu vou começar com ele, que o senhor, inclusive, é vice-líder do governo aqui na casa, não é isso, deputado? Isso. Então, o que cabe a nós eu me incluindo aqui, ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados, o que cabe aos senhores deputados decidirem nesse momento? Pode se incluir, sim, que você está na TV Câmara, né? Mas volta lá aquilo que você mostrou do gráfico. Por favor, podemos ver de novo? Olha ali, é exatamente isso que é o plano do governo para o Brasil soberano. Nós vamos ter que socorrer os que são produtores, mas também os trabalhadores que trabalham na lavoura do café para não ter desemprego, e assim da carne, da madeira processada, frutas tropicais e pescados. Então precisa de uma proteção para que esse setor no Brasil ele não vá à falência, não haja um desequilíbrio econômico e nem haja desemprego. Então estamos mirando esses 30 bilhões, muito desses aí, que vão fazer falta nos Estados Unidos. Nós precisamos de um prazo para que aquilo que ia ser exportado dos Estados Unidos possa ir para outros países. Essa é outra dimensão do Brasil soberano. Inserido no mercado interno. Ou inserido no mercado interno. Então o governo vai fazer alguma inserção no mercado interno, o que pode inclusive baratear alguns produtos para cá, mas é claro, nós vamos procurar a relação com os outros países. Então esse é o que é o Brasil soberano. Eu concordo também com o Paulo Derney do que ele disse em relação aos BRICS. É claro que a questão é política e econômica. A questão política de tentar fortalecer o bolsonarismo é a visão do Trump na relação que ele tem com a extrema-direita entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista político-financeiro, os BRICS, eles estão dentro daquilo que os próprios Estados Unidos são um dos principais defensores, que é a globalização mundial. Então, é a política da globalização. Você tem produtos para lá, para cá. Os Estados Unidos são o principal mentor disso, dessa globalização, e não do nacionalismo único, exacerbado. Agora, o Trump faz uma inversão. Ele fala a América para os americanos. E ele quer levar a que a América faça a produção, segundo ele, para geração de emprego e reverter essa lógica mundial. Mas ele faz essa reversão em cima de um nacionalismo norte-americano em contraposição e em briga com os outros países, seja através de tarifas. O Brasil hoje está com 50%, mas ele já ameaçou a Índia também 50%, se comprar produto da Rússia. Ao mesmo tempo, ele dá a mão agora para Putin contra a Ucrânia, para ver se na guerra ele faz articulações para ter um pedaço da Ucrânia das terras raras, e ele vai garantindo os Estados Unidos para os americanos. E com isso, indo em contraposição à própria globalização que eles próprios apregoaram esse tempo inteiro. E o problema é que ele quer a América para os americanos com um domínio americano muito grande. Na América Latina, a gente, de certa forma, voltando a ser como é que se fala? Colônia. Quintal. Colônia, o quintal dos Estados Unidos. Então, esse é um problema, que nós não podemos permitir que isso volte a acontecer. Então, se tem negociações, isso precisa ser geral, não é um império que se faz dominar. Então há aí um problema com o Trump também em relação a isso, por isso ele não quer o BRICS, né? Não, veja, eu acho que nesse momento o Congresso Nacional ele tem muito pouco a fazer. Primeiro, não vai fazer a anistia, não vai votar projeto de anistia. Não vai votar impeachment de ministro do Supremo. Não vai. Isso já foi dito pelo presidente Davi Alcolumbre. Não adianta invadir a mesa da Câmara e do Senado. Já foi dito pelo presidente Hugo Mota que também esse projeto não irá à pauta. Então, veja só. O que eu percebo é claramente empresários brasileiros, associações de comércio brasileiras, junto com associações de comércio americano, aqueles que estão sendo prejudicados nos Estados Unidos, que são os importadores dos produtos brasileiros, e os que estão sendo prejudicados no Brasil, que são os exportadores para os americanos.
Então, nós temos aí Câmara de Comércio Americano, temos outras associações e tal, e essas associações têm um lobby fortíssimo nos Estados Unidos, inclusive dentro dos Estados Unidos, dos americanos. Eles podem fazer uma ação muito maior hoje, a meu ver, e muito mais eficaz do que o próprio governo brasileiro, porque o Trump já disse que não quer conversar. Tá certo. Não, eu achei um absurdo estar o ministro Da Fazenda. Com a agenda marcada com o secretário americano, o homólogo dele lá, e desmarcar em cima da hora. Não creio que isso seja questões de ação, e aqui, sinceramente, acho que se tem alguém que está surfando nessa onda, muito mais daquilo que apregoa, é o Bolsonaro que está lá. Acho que isso aí não é coisa. O que os americanos, sobretudo o Trump, ele quer atingir é a economia. O que ele tem em mente é, como você disse, é América para os americanos e fortalecer a economia americana. Agora, até que ponto ele fortalece ao enfraquecer a economia americana com um aumento de inflação, que já está havendo, com o modelo chinês. Veja, como é que podia se pensar que os Estados Unidos um dia iriam entrar na política dos campeões? Aqui no Brasil só deu certo quando só deu certo para JBS, que se transformaram num negócio gigantesco, entendeu? As outras, usar dinheiro do Estado brasileiro, dinheiro do povo brasileiro, que é do povo, para aplicar em indústrias que vai beneficiar empresário. Acho isso completamente equivocado. Deputado, o senhor preside uma importante comissão, como eu falei, e esse assunto está na pauta de lá. Como é que o Legislativo, no caso a sua comissão, vai tratar esses assuntos, porque vai tangenciar por lá? Eu acho que primeiro é conhecer bem o que é o Brasil Soberano, que cabe a nós votarmos. É um projeto que o governo vai fazer através de medida. Ele é um bom projeto? É um bom projeto. Em tese, um bom projeto. São 30 bilhões e de uma parte já vem com medida provisória. Precisa ainda da aprovação também de um projeto de lei que o presidente vai enviar dentro do Brasil Soberano. Então, isso nós temos que analisar. A comissão nossa vai fazer a análise do projeto. Nós teremos que votar depois a medida provisória e também o que tem de lei para o Brasil Soberano. Então, cabe uma parte importante ao Legislativo que vai aprovar as leis que o presidente está enviando para cá. Isso já é um papel fundamental nosso. Mas acho que podemos também, estamos vendo isso, criar uma relação com os deputados norte-americanos para tentar fazer que essa negociação que o Paulo Derney colocou, o deputado Paulo Derney, possa se estabelecer entre os atingidos de lá e os atingidos de cá. Às vezes a gente cria um movimento pelos atingidos, o movimento dos atingidos pelo tarifaço. Então nós vamos ter que criar um movimento em que a própria pressão econômica... O senhor me lembrou um outro que o senhor participa, né? No movimento dos atingidos pelas barragens, não é isso? Então o movimento dos atingidos pelas tarifas do Trump, que são lá e cá. Nós podemos fazer uma unidade, eu acho que é importante também mantermos relação com os deputados norte-americanos. Eu acho que, sinceramente, o Congresso pode fazer muito pouco. Você vê aquela comitiva de senadores que esteve lá em Washington, e o que eles conseguiram? Nada. Foram lá ver o que é a realidade, não foram recebidos por parlamentares republicanos, foram recebidos por parlamentares democratas. E, sinceramente, o que eu acho é o seguinte: neste momento, a diplomacia comercial, eu acho que são os interessados. A nós cabe fazer análise desse programa para que a gente possa buscar efetivamente dar uma ajuda a eles, mas, sobretudo, e aí me preocupa muito, é porque o presidente Lula, ele parece que não está muito preocupado com o que ele fala em relação ao Trump. Isso me preocupa, porque o Trump é um cara sem medidas. Você vê, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, enquanto o Putin não consegue sair da Rússia, foi recebido com tapete vermelho
e sob o aplauso do Trump no território americano. Então, vamos ver o que mais vem por aí, mas eu acho que é importante que o presidente Lula, ele tenha em mente que cada vez que ele fala, eu acho que complica mais. Imagina uma embaixada americana ficar batendo boca com o presidente brasileiro ou com o Supremo Tribunal brasileiro. Isso é um absurdo. E ressalta que não é nem um embaixador, é o encarregado de negócio. Eles não têm nem embaixador. Adido não, é o encarregado de negócio. O Paulo Dernet, eu acho que aí, nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos quer criar uma crise diplomática com o Brasil. Eles estão tentando isso a todo custo. As respostas... Mas o motivo para o Lula ficar na dele. Mas por isso não tem respondido à embaixada, que é aqui o encarregado de negócio, exatamente para não criar uma tensão maior. Mas o que eles escreveram para o Brasil e a forma que o Trump agiu é um negócio assim, completamente desaforado. Você tem que engolir sapo nessa política pelo tamanho que é os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, precisa também defender essa soberania nossa. A Europa está engolindo o sapo do presidente americano. Aliás, engoliu errado, né? Porque eles fizeram um acordo. Aquele acordo que eles fizeram... Veja bem, União Europeia. Agora, o acordo da União Europeia que eles fizeram com os Estados Unidos, depois os próprios presidentes dos países foram desfazendo. O Macron na França, que foi aquela aceitação das tarifas no nível que eles impuseram para a Europa de 30%, calados, e depois o próprio Macron, depois o primeiro-ministro também na Inglaterra... Acabou ficando em 15%. Ficou em 15%, porque começa... Mas olha que a União Europeia aceitou os 30%. Então você tem também que saber a dimensão, como é que você vai fazer e onde a negociação. Eu acho que o presidente Lula, nesse sentido, tem ido bem. Colocou para negociar o vice-presidente da República, que tem também uma relação... Que é um homem ponderado que fala pouco. Esse é que é o negociador. Esse é a pessoa para tocar isso. Que está negociando com tanto a parte interessada, que são os prejudicados dos Estados Unidos e daqui. Então tem feito esse meio de campo. Mas o presidente Lula também precisa de mostrar que o Brasil não vai se rebaixar aos Estados Unidos no sentido de ferir a nossa soberania. Um ataque ao Supremo Tribunal Federal é inadmissível por parte deles. O ataque do encarregado de negócio ao Supremo Tribunal Federal não pode ser pela gente, né, aceito, claro. Então eu acho que tem todos esses componentes. Mas eu acho que a relação com os deputados dos Estados Unidos é no sentido que eu coloquei de fazer com que eles também ajam em relação aos que têm interesse econômico lá para julgar junto conosco. Eu acho que é mais isso. Senhores, esse debate, na verdade, essa conversa está só iniciando porque a gente trabalha com um cenário, como o deputado Paulo Dernet falou, incerto e não sabido, literalmente, né? Fica o convite para os senhores voltarem em outra oportunidade e a gente conversar sobre eventuais novos desdobramentos ou soluções apontadas e encontradas pela comissão ou pelos senhores aqui para indicar saídas para essa crise que envolveu todo mundo de repente sem ninguém esperar. Muitíssimo obrigado pela participação dos senhores aqui. Obrigado, Igor. Eu agradeço, obrigado. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e com o deputado Paulo Dernet Avelino, do União do Amazonas, sobre as providências legislativas para conter os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Quer saber mais detalhes sobre o que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.